Podcast Desenrolando com Estilo. Aqui a gente fala de tudo, onde a ideia flui. Com estilo leve, com amor e um papo transformador. Começando mais um programa. Olha que você travou. É podcast, você programa e eu boto. Ah, mas é que você não começou, porque vai junto ou não? Não, você fala, começando tá, eu falo. Mais um podcast, desenrolando com estilo. Começa eu termino. Tá, começando mais um podcast. Aí desenrolando com estilo junto. Desenrolando com estilo, vai. Vai. Começando Mais um podcast Desenrolando com Estilo. Olá, Caroline Marques. Alanzito, algo está diferente no podcast de hoje. Por que você tá desse lado? Cadê o E eu tô entrevistado? desse lado de cá? Então, algo tá estranho. Ixi, não veio. Não veio? Veio sim. Não tem que entrevistar. Tem. Quem? Você. Não, você. Não. Não, eu tô Porque apresentando. primeiro... Não, eu que apresento. Quem falou? Você Não. mandou, ele mandou e falou que eu que apresento, tá? Então ele vai ser entrevistado. Posso fazer? Não, ela é entrevistada. Ela que é a Miss. BR? Hoje um programa diferente. A entrevistada é a Carol. Não. Vai ser ele. Então, ó. Não, e Eu eu? vou começar. Eu vou começar entrevistando ele, porque as pessoas precisam conhecer quem é o Alan. Nossos seguidores. Não. Saber a sua história, saber tudo sobre você. Vai que tem um monte de gatinha. Hoje é um programa diferente, porque a gente precisa se apresentar, explicar o porquê do programa, contar um pouquinho da história de cada um, porque nós temos uma história longa de vida, de trabalho, que eu acho que é legal todo mundo entender, para o programa poder desenrolar depois de uma forma bacana, em que todo mundo compreenda o nosso jeito de fazer programa. E sempre juntinhos, Alan e Carol. Com você. Isso aí é jogadinha dela, tá? Mas faz parte. Ok, então vamos Então lá. vamos começar. Muitas pessoas às vezes não gostam que a gente pergunte para elas por que você está numa cadeira de roda ou outra deficiência que ela tenha. Sim. Você nasceu com a deficiência ou você adquiriu? Carol, você falou muito, muito bem sobre isso, né? É difícil, eu acho que é legal as pessoas entenderem que para fazer certos tipos de perguntas, você tem que ter um contato já com a pessoa. Você não pode já chegar perguntando antes de saber nome, antes de conversar, de entender quem que é. Se não tiver intimidade, não pergunta. Mas acho que é natural também essa curiosidade de saber o que aconteceu com cada um, né? Então, acho que se você tem alguma intimidade, pode perguntar. No meu caso, eu, aos 26 anos, sofri um acidente de carro em São Bernardo do Campo, minha terra, e um rapaz passou o farol vermelho, bateu num carro que eu estava. Meu amigo que estava dirigindo, eu estava no banco do passageiro. E é uma grande mudança de vida, né? Não tenho o que dizer, mas fui muito abençoado, tive muito apoio, então minha história, ela tem esse lado difícil do acidente, da lesão medular, que eu fiquei tetraplégico, para quem Não conhece? não conhece, né, Caru, Alanzito, é a forma que a gente se trata. De forma Então, carinhosa. ela já mandou um Alanzito ali. Enquanto eu tenho dificuldade nos 4 membros, ainda sou tetra, apesar de ter movimentos dos braços, graças a Deus. Eu tive uma lesão cervical no momento do acidente, eu chicoteei o pescoço, quebrei e aí acabei ficando tetra. Caroline Marques, agora a pergunta é minha. Não. Vai e volta, Não, vai e vamos volta? fazer um vai e volta, não precisa... Nossa. Porque você foi diferente em alguns pontos, você foi muito jovem, né? Eu tinha 9 anos quando eu sofri um acidente de carro. E no seu caso, não é só a perda, não foi só a lesão, você não só adquire a deficiência, tem mais coisas, né? Conta um pouquinho, porque é legal as pessoas saberem. E apesar de todo esse sorriso,
E de toda essa felicidade que é dela, ela é assim. Tem uma historinha aí que foi esse pedacinho aí bem difícil, né? É, aos 9 anos, eu estava voltando de uma viagem da casa da minha avó, lá de Belo Horizonte, com toda a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, e aí um carro colidiu com a gente. Ele estava na contramão e bateu de frente. E aí meu pai faleceu na hora e eu, né, fiquei na cadeira de rodas. E foi uma história, vamos dizer, bonita, entre aspas, né? Porque foi em Itaúna. E lá eles não tinham recursos para cuidar de mim, então eles falaram que eu não iria sobreviver. E aí minha mãe trabalhava em um hospital aqui em Santo André. E aí o pessoal se responsabilizou por mim, mandou um helicóptero me buscar, com médico, com tudo, e me deram toda assistência. Foram meses, né, internada, minha mãe ficou também internada, que ela se machucou, ficou junto comigo. E é aquele momento assim, momento difícil foi eu acordar do coma, ser ligada em vários aparelhos, é meio sufocante para nós, né. E aí eu fiquei desesperada e queria saber cadê minha mãe, meu pai, e aí eles falaram que minha mãe, né, estava na UTI também, do outro lado, e tal. Só que aí a gente não consegue mexer a perna, a gente não consegue se mexer. Então é meio assim, você fala assim: "O que que aconteceu? Parece que nós estamos em um novo mundo". Carol, com 9 aninhos, criança, 9. porque o meu foi aos 26, né? É. Já tinha uma maturidade. Uma das coisas que passou na minha cabeça logo de início, até disso que você falou ali, da gente. Qual que foi a frase que você falou da uma história feliz? Entre aspas. Entre aspas. É porque a gente é muito bem resolvido, né? E a gente Sim. consegue olhar, apesar de tudo que aconteceu, todo o apoio que sua família te deu, todo o apoio que minha mãe e meus amigos deram, toda a reabilitação positiva que a gente teve, tudo isso é o lado legal, né? Tem Sim. muita coisa boa. Tem até umas historinhas aí que depois eu conto aí que eu sei dela. Ai, ai, ai. Mas você era muito criança para absorver tudo isso, para entender tudo isso. É, mas, foi difícil se acordar, né. Mas a minha mãe estava ao meu lado, tudo, como o Alan falou, amigos, familiares, eu tive um apoio, assim, maravilhoso. Foi muito, muito bom para mim, para o meu amadurecimento, para minha reabilitação, para eu entender que a vida continua, que ali não parava. Você teve esse Comecei start muito cedo, assim? muito, muito, muito. Eu acho até, às vezes eu brinco com o Alan, que eu sou toda, assim, vaidosa, porque eu sempre fui, e lá quando aconteceu o acidente o pessoal levava muita maquiagem para mim, muitas coisas que era para eu continuar a ser o que eu era antes de estar na cadeira de roda. Então, a vida continua, a gente não pode parar. Eu fui, a minha família e meus amigos eram muito alegres, não teve aquele momento de tristeza. Minha mãe foi muito forte, minha mãe é uma guerreira, é um ser que não tem explicação, porque meu pai faleceu e eu não sabia, os médicos não deixaram me contar. Então eu fiquei sabendo que meu pai faleceu meses depois. E aí é o que eu falo, um dia eu estava gravando para uma emissora, e aí a diretora perguntou, falou assim: "Ai, se Deus chegasse aqui agora e falasse para você que ele iria realizar um sonho, qual seria?". Aí eu falei: "Meu pai de volta", Imagino. porque tá na cadeira de roda, a gente continua a vida ao mesmo jeito, é um detalhe, uma forma diferente da gente fazer as coisas. Só que a falta do meu pai Ah, estar ao meu lado, né, da família unida é muito maior. Para mim, tô falando a minha opinião, é muito maior do que eu ter ficado numa cadeira de rodas, eu porque concordo 100%. quem me conhece sabe, quem conhece o Alan sabe, a gente faz de tudo, tudo. E a gente não gosta de falar, que ninguém fale na realidade, que a gente tem assim, limitações, "Ah, você não consegue fazer", a gente consegue de E uma não forma só por isso, acho que diferente. é o que você falou, porque eu perdi minha mãe, né? E esse lado afetivo, ele é Bem muito maior. maior que a perda de movimento. Não dá nem pra. Explicar. Não, não tem como. É. É difícil falar, trava. Porque a gente É, ama muito nossos pais, a é, gente tem um é, sentimento de família, um respeito, algo é, muito grande, não é? muito, muito, muito. É isso aí que você falou, tipo, assim, foi muito apoio. Meu primeiro choro é porque tava todo mundo em volta na hora que eu saí do pronto-socorro pro hospital. E aí, tipo, foi de emoção, de ver o apoio de todo mundo. Eu já sabia que tava todo mundo lá fora, porque já tava invadindo o pronto-socorro. Mas, tipo, era de felicidade.
Como que os seus amigos te receberam? Depois que você ficou na cadeira de roda, como foi a aceitação deles? Então, eu acho que talvez nem tenha entendido, foi com o processo, né, de tudo, né, porque é isso, na hora que eu sofri o acidente já, porque eu acordei, o Júlio estava com dor, meu amigo que ele já faleceu também, sofreu acidente comigo, e o... Tô bebendo uma água? Tá secando a garganta Quase, dele, pra quase. falar. É só para mostrar a caneca do podcast. Ah, tá. O merchan, o marketingzinho. É, na hora que a gente bateu o carro, eu fui para um lado, voltei para o outro, e na hora que eu quebrei a clavícula do Júlio, as costelas dele, ele não aguentava de dor. Aí eu achei que tava preso na ferragem. Aí eu pedi para ele ligar para os caras, que eram uns amigos, né? E ele ligou para a mulher dele para falar que a gente ia chegar mais tarde, que a gente tava voltando do trabalho. E passou um rapaz de moto, pegou o celular dele, eu dei o número do Kaká, que é um amigo nosso. E ele que ligou, aí já começou a chegar todo mundo. E aí todo mundo já foi pro hospital, minha mãe, todo mundo lotado, foi muito legal isso. Eu fui pro Hospital Mário Covas, que é em Santo André, e depois disso, invasão, teve que ser liberado, eu fui um dos mais visitados naquela época, porque fazia de tudo, né? Fazia política, fazia festa, fazia tudo. E tinha muito apoio, meu quarto, o próprio hospital falava que parecia quarto de grávida, não de lesado medular, porque tinha cartaz, flor, TV, rádio, comida o tempo inteiro. A galera entrava com violão, não tava nem aí, tipo, era uma bagunça, né? Eu sou feinho, mas eu fui agarrado por uma mulher que eu nunca vi no hospital. Então, assim, foi muita festa. E é muito estranho isso, porque eu, 2 semanas depois que eu saí do hospital, já tava na balada. 3 meses depois eu tava namorando, porque foi esse start que você teve, eu tive. Mas eu tinha 26 anos, eu já na UTI, eu pensava que eu queria viver da melhor forma possível. E eu sabia que eu tinha vivido muito. E você era novinha, né? Eu Você era ter esse novinha. start de A vida que a vida continuava. continua, né? Isso é fantástico para uma criança. Eu sou cristão, atribuo isso ao Papai do Céu, né? Não tem outra forma de falar de Deus. Mas eles me deram muito apoio, como me dão até hoje, né? Todo o meu processo de vida, meus amigos, tudo em volta, tudo me apoiando, ajudando em tudo, tudo até hoje. Então, assim, eles foi nesse processo, foi convivendo e entendendo. Você faz 20. Fiz 20 Fez anos, 20 anos que você agora recente, adquiriu a dia 20 deficiência. de setembro. Eu faço 33 Ela é anos. mais velha do que eu. Só no tempo de estar na cadeira de roda, tá? E isso de De- amizade, Então, de só para concluir amizade. isso que você está falando de amizade, é, como você era mais nova, tem muita gente que, por situações, afasta dos amigos ou os amigos afastam. Os meus não, acho que a gente estava muito maduro, e eu sabia, eu entendi que se eu ficasse muito deprê, eu ia afastar todo mundo, era óbvio. E eu percebi que o meu jeito de ser, de fazer as brincadeiras, estaria todo mundo do meu lado. E você, que era novinha, seus amigos, como foi isso? Então, eu até depois vou fazer uma pergunta em relação a isso para você, porque os meus amigos, gente, foi assim, tudo tão maravilhoso. Eu contar, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas que leveza ela ter ficado na cadeira de roda. Mas eles me receberam tão bem, tão bem. Eu fiquei 1 ano estudando em casa para não perder o ano, né? Mas uma vez por mês eu ia de carro na escola, então meus amigos vinham, ficavam todos em volta do carro, porque todos queriam me ver, todos estavam com saudade de mim. Era uma coisa assim muito gostosa esse o acolhimento, né? Porque agora eu sou uma pessoa com deficiência e eles não são, e essa receptividade é muito boa. E aí eu voltei para a escola, tinha briga de quem queria ficar comigo na hora do recreio, na sala, quem queria levar minha mochila. Era uma coisa assim que não tinha preconceito, não tinha, não tinha. Onde meus amigos iam, eu ia, não tinha assim barreira, falar assim: "Ah, não, não dá para levar Carol". Não, dá para levar Carol. Onde meus amigos estavam, eu estava junto com eles.
Na adolescência, que logo em seguida também, né, entrei na adolescência, era para cima e para baixo no bairro todo, com a Carol, então eu acho que eu não tive muito tempo para lembrar da minha deficiência, porque eu fazia de tudo. Era muito, muito bom, muito bom. Então eu tenho que agradecer muito a todos os meus amigos que eu não esqueço, de todos. A gente tem contato até hoje. E a pergunta até que eu ia te fazer, e já vou respondendo a pergunta, que é há 20 anos você está na cadeira de roda e eu há 33. Então eu vou falar há 33 anos atrás. O preconceito era muito menor. Muito, muito. Eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito, alguém ter falado algo que me magoasse, alguma coisa desse tipo. Em relação a hoje. Hoje eu já sinto preconceito, hoje já Você tem acha que tem a ver com comentários. a idade, Tempo, percepção? tempo. Naquele tempo eu acho que as pessoas eram menos preconceituosas. Hoje o preconceito está maior. Minha opinião. E a sua, que faz 20 anos, então o seu foi 13 anos depois de mim. Sim, mas Como que você 2004. acha? Em Eu, relação a hoje, tá? Você ficou na cadeira de roda 2004 e hoje, 2024. eu acho que não é que diminuiu. Eu acho que o preconceito existe, ele existe de várias formas. Eu acho que também vai da forma que a gente recebe algumas situações. Eu acho que antigamente você não tinha tanta exposição por causa de internet, que hoje você filma. Há 20 anos atrás, eu mandava torpedo. Então você não tinha exposição das coisas, Na minha né? época nem tinha torpedo, Você tinha nem no... tinha, era só Então, o é telefonezinho isso. de Acho que eu discar. tinha só um Orkut no máximo. E aí começou a vir as câmeras e a gente começou a ver muito mais coisas acontecendo. Então, talvez, até essa percepção, talvez porque não tinha tanta exposição. Hoje tem, também tem até uma exposição, que às vezes acontece um fato, ele viraliza 1 milhão de vezes, ele fica muito maior do que ele é. Mas existe, né? Ele precisa ser combatido. Eu acho que é muito mais pela percepção de ter mais exposição. Por isso que talvez a gente tenha essa impressão de ter aumentado, que antes tinha menos. É muito mais exposto hoje, né? Não é só o aumentar. Essa é a sua opinião. É. E você falou sobre namoro. Você ficou na cadeira de roda. Então você namorou antes E e depois? depois. E aí? Não. Como que é a mulher hoje? Como que você acha que ela lida ao receber, ao te encontrar na cadeira de roda? A aceitação delas. Então, muda tudo, né? Eu namorava, naquela época eu não estava namorando, mas tinha as paqueras. Só tava pegando todas. Não, não, Aham, não. é. Exagerada. Não, mas até é uma situação que assim, eu tava para ficar com uma menina. Vai escutando, É vai que se eu ficar escutando. dando nome, mas todo mundo vai saber a história, até para não expor ninguém. Porque depois eu sofri um acidente, e aí 2 semanas depois que eu saí do hospital, eu tava na balada de novo, e 3 meses depois eu tava namorando e era com ela. Eu namorei com ela por 7 anos depois do acidente. É, muda sim, mas é isso, assim, acho que a masculinidade, ela tem muito a ver com o que o homem vive, né? E homem tem muito a ver com essa questão de poder. É carro, é a mulher, né, de sair ficando. E isso para mim foi muito tranquilo, assim, natural. Eu sabia que eu tinha que continuar minha vida. E eu gosto muito de mulher, então, né, como eu falei, teve uma louca que entrou no hospital, depois eu até descobri que ela tinha me visto uma vez e acabou me beijando. E eu fiz uma reabilitação no Sara Kubitschek, em Brasília. Então, tem todo esse processo, né? De quando eu sofro um acidente, eu tô no Hospital Mário Covas, eu saio. Lá no Hospital Mário Covas, eu começo já a fazer uma reabilitação. 6 meses depois, eu vou para o Sara Kubitschek, em Brasília. Fantástico. Volto, vou para a divisão médica de reabilitação no Hospital das Clínicas, que é hoje chamado Luci Montoro. Então, eu fui super reabilitado. E a gente descobre algumas coisas ali, até que o órgão sexual masculino ou feminino ele é ligado ao sistema nervoso central.
que você tem que estimular. Então, assim, eu entendi que eu tinha que buscar. Eu descobri várias pessoas ali que já tinham tido filhos, pessoas que namoravam, casavam, e isso me dava o sinal de vida que segue. Eu tive. Papai do Céu sempre foi muito bom. Eu, dentro do hospital, eu conheci duas pessoas fantásticas, que é a Juliana Camargo, a presidente da Amparo Animal, que é uma ONG super reconhecida, a Ju, beijo, Ju. Foi muito importante. Ela estava namorando com um amigo meu na época e ele comentou que um amigo dele tinha ficado tetraplégico e ela contou para ele que ela também já tinha sido tetra, só que a Ju voltou a andar. E aí ela chorou, foi lá me conhecer, acabou virando. A gente tem uma amizade aí, né? Muita gente boa. E a Carol Ignarra, da Talento Incluir, que estava fazendo uma palestra também. E quando a Carol entra no hospital sorrindo, super arrumada, sabe quando você olha e fala assim, eu posso ser feliz aí também? Start foi ali na hora. Então, assim, aí eu comecei a me relacionar. Como eu fiquei 7 anos com a mesma mulher, foi muito legal. Depois disso, eu fiquei anos sem namorar, mas tendo meus rolos. E agora, Nunca sozinho, tá vendo? Eu falei pra não é nunca vocês. sozinho. Ó, o Igor aqui rindo. É. O Igor, ó, o diretor está rindo aqui. É, é uma questão de que. E agora, recentemente, eu terminei um namoro de 1 ano e 4 meses, né? Muda, mas o libido existindo, a vontade, o desejo, vindo das duas partes, você se encaixa. E aí é uma questão de gostar, de ter desejo, de sentir prazer, de se permitir. Tem mulher que pode fazer vir atrás por curiosidade, né? Como que é? Tem gente que vem até pela superação, de repente. Nossa, que forte, né? É, atrai-se de várias formas, né? Tem gente que pode achar que eu sou bonito. Tem de Os olhos tudo. claros. Ah, Aí, só um ó. detalhe. É, eu acho que é isso, assim, é muito mais a questão de você se posicionar, de ter a vontade. Você tem a vontade, a outra pessoa tem, Mas é se encaixar. elas te aceitarem normal, mesma coisa que quando você andava? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que. Como que eu vou explicar isso? Assim, eu tenho. Nunca ninguém falou pra Assim, o você, homem tem um negócio que. Vamos entrar na história, vamos falar o que precisa ser falado? não sei o que ele quer falar que precisa ser falado. É porque o homem é Cuidado com o diferente. horário, hein? É, Ó. mas eu preciso falar isso. O homem é diferente da mulher, ele precisa ter a ereção. Não tem jeito. É, não que precise. Tem gente que tem, né, seus prazeres das formas variadas, e aí é cada um. Mas na maioria dos casos, o homem precisa, e a maioria dos homens, a gente perde a sensibilidade, e isso precisa ser estimulado. No meu caso, o estímulo foi uma coisa que me ajudou, eu consigo ter. Só que existem várias formas, né? Hoje em dia você tem vários remédios aí que pode ajudar na ereção. Você, no caso, não sei se cada um, né, consegue ter sensibilidade na hora de ter o prazer, e cada um tem uma forma. É muito de cada caso é um caso, né, Carol? Então é difícil. Às vezes eu gaguejo aqui, estou refletindo, porque eu não quero falar sobre eu sou a regra. Não, Não, eu você está posso ser dando a a sua exceção, opinião. estou dando minha opinião. Não vou falar sobre todo mundo, mas existem, pode-se procurar urologistas, né? Que vai direcionar a pessoa a fazer da melhor forma possível. Existe até prótese, se a pessoa quer, e temos amigos aí que têm. Então, assim, o importante é ter essa vontade, é ter esse desejo e buscar. Mas e a aceitação das mulheres? Então, Carol, para mim, tipo, como que eu Pra falei, você é olha, tranquilo? 7 anos de um namoro, depois é uma coisa assim, eu não quis mais ter relacionamento sério, tive recentemente, não digo, não sei o dia de amanhã, mas eu acho que foi tudo muito tranquilo, nunca teve isso, foi muito mais por questões de afinidade, por questões de relacionamentos comuns, como era antes, sabe? Tipo, ah, não quero mais, eu quero, por isso, você aquilo, ou aquilo outro. E sempre numa boa, sem brigas, assim, cada um segue seu caminho, né? Numa paz e tranquilo. Agora, a pergunta é: mulher é diferente. Para você ainda que era uma criança,
E você foi ter relacionamentos depois. É, conta um pouquinho pra gente, porque você conta até dessa insensibilidade de tudo. Ô, quando eu comecei a namorar, pra mim era tudo normal. Meu primeiro namorado me aceitou, estando na cadeira de roda, para ele também era apenas um detalhe. Foi muito bom. Quantos E não anos? tinha 13. Aí, ó, eu não perguntei. Ah, não, é porque ele foi antes, né? Então, Jovem. 13 anos quando eu comecei a namorar e foi tranquilo. Muitas meninas adolescentes, elas me perguntavam: "Mas por que que ele quer ficar com você e não quer ficar comigo?" Elas me perguntavam, eu falava: "Não sei". Ah, elas falavam assim: "Ah, mas você tá na cadeira de roda?" Eu falava: "Então, mas eu não sei, né, não sei". Mas acho que é por isso, eu me enxergo uma pessoa normal, às vezes fala deficiência, cadeira de roda, mas às vezes eu não lembro que eu tô na cadeira de roda de verdade. E acho que ele também não me olhava como uma pessoa na cadeira de roda. Só que a gente se namorou 4 anos, terminamos, depois aí eu tive um outro namorado, só que aí esse namorado ele falou assim: "Carol, tem que ter a cabeça muito boa para poder te assumir, porque não é fácil ficar com uma mulher na cadeira de rodas". Ele falou assim: "Eu queria muito casar com você, ficar com você, E mas eu quantos não anos estou ele preparado". tinha? Ele tinha 24. Você? Até já falei, eu tinha 18. Ah, bom, pensei que era esse quando você tinha 13. Não, Eu não quis. não, não. Não, esse foi tranquilo, a gente namorou 4 anos, tal, terminamos, mas foi Ele tranquilo. foi seu primeiro homem? Não, não foi. Foi esse outro? Também não. Ah, já vou lá na intimidade, né? Isso, perguntas íntimas, né, sabe nem o horário do programa e tá indo assim a fundo, né. Não, precisa saber, e todo mundo precisa saber. Por que todo Não, a mundo questão precisa é, saber? pra Não, você, meu como primeiro que homem foi meu foi? Porque ex-marido, pra você, foi meu ex. foi seu ex? Ah, então foi depois. Mas pra você, que é mulher, a sensibilidade, Normal, normal, você tem normal, sensibilidade normal, 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 nada diferente. tá? É porque eu vou... Minha opinião, eu não sei as outras meninas na cadeira de roda, Aham, mas pra mim, hum, você tudo sente prazer, tudo maravilhoso, tranquilo. tudo normal, normal. E a Carol é mãe, gente, então eu vou querer entrar logo depois numa outra pergunta. É, Mas então, eu estava você falando pra precisou você, de médicos, você precisou de reabilitação, porque você era muito criança. É disso que eu tô falando, porque é diferente. Eu já tinha maturidade, eu já sabia tudo que eu tinha vivido, eu sabia que era uma questão de adaptação. Para você, era uma criança, então você teve que passar por um processo diferente e pode até encarou algumas coisas como normais, mas você não precisou passar por nada disso. Você passou por reabilitação, não passou? sim, eu fiz fisioterapia no Hospital Brasil, aí eu fazia na CD também e no Hospital de Clínicas. Nos 3, era de segunda a sábado. Nessa época não tinha reabilitação sexual. Não, não. Segunda a sábado fazendo fisioterapia, mas como você falou, meus amigos eles iam pra piscina, eu ia junto. Estava junto, tem que aprender a nadar. Vai andar a cavalo? Carol vai também. Então tudo andar de moto, a Carol vai também, você entendeu? Então nunca teve eles nunca colocaram limitação nessa parte. E aí eu era pequena, como você falou, adolescente não tem esse negócio de reabilitação sexual, Foi né. tudo muito natural. Tudo muito natural, muito, muito. Foi tudo normal. É porque Normal acho que a palavra é normal? natural. Natural. Então foi tudo muito natural. É porque parece que não, mas não é um assunto de brincadeira. Eu vi muitos casais separarem. Eu vi muitas pessoas deixarem de querer ter relacionamento, né? E a lesão, a deficiência. E a gente tá falando de lesão medular, mas tem a lesão cerebral. Tem um monte de deficiência. Hoje mesmo saiu estatísticas aí do número de mortes por morte só na cidade de São Paulo. É assustador. E o triplo de pessoas ficam com deficiência, ou podem nascer com a deficiência. E pode ter uma vida dentro do mais normal possível, se adaptando a algumas coisas. Você pode ter família, você pode casar, pode trabalhar, pode praticar esporte, pode estudar, pode fazer o que quiser. É uma questão, primeira, é de querer. O segundo é de procurar, de se adaptar. E aí, a Caroline Marques,
A Caru? Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Como perguntei pra você das mulheres, porque já teve homem que falou pra mim: "Ai, você é tão bonitinha, mas tá na cadeira de roda". Não, Se ainda não você ouvi, não mas tivesse na cadeira de roda, então às vezes a gente ouve. E tem homens que gostam, mas não quer assumir para a sociedade, para a família, para os amigos, que tá com uma pessoa na cadeira de rodas. Eu já passei por essas situações. imagino. Então, por isso que eu perguntei para você assim, foi a aceitação das mulheres, se você nunca passou por isso? Eu já Não. passei. Ainda bem que não. Tô até tentando pensar alguma situação nesse sentido, É, mas porque não não. sei se às vezes os homens, sei falar que os homens têm um pouquinho mais de preconceito, não sei, mas eu já passei. Poxa, que eu tenho tantos amigos casados com mulheres com Cadeirante. deficiências, cadeirantes, e eles são tão naturais com isso que nem. É que às vezes a gente fala assim, poxa, A gente sabe que impressiona o olhar do outro, né? Porque a gente sabe quando tá de casal que, tipo, as pessoas olham, né? Você fala, meu, para de me olhar. Mas, tipo, é normal, nem ligo. Falo para de me olhar porque a gente percebe, por mais que tenha um disfarce, que estão olhando para casais. Mas, eu falo pro Alan, mas ele não acredita. Eu sou tímida, muito. E entrar num lugar, eu gostaria que ninguém, sabe assim, quando você entra, ninguém te vê, mas é difícil. É difícil. Você entra, todo mundo tá olhando e fala, ai, gente, que vergonha. Mas tudo bem, faz essa parte. frase eu uso quase todo dia, mas tá bom. Eu tenho vergonha, dentro de mim eu tenho Mas, vergonha. Carol, tem uma coisa muito legal, Pergunta o que você porque é quer. a questão de querer alguma coisa, de ter o sonho. E você queria casar e casou, e você queria ser mãe Mãe, meu e sonho. teve um filho. É meu sonho Para uma mulher cadeirante, como que foi tudo isso? desde pequenininha eu queria ser mãe, ter vários filhos. E aí, quando eu fiquei na cadeira de rodas, o médico falou: olha, provavelmente você não possa ter filho, porque você teve hemorragia interna, tudo, não é aconselhável. E eu falei, meu Deus, eu não vou poder ser mãe. Tinha esse negócio, essa voz dos médicos na minha cabeça. Mas dentro de mim, falava, não, eu vou ser mãe, eu vou conseguir, eu vou um dia ser mãe. E aí eu tava a dermatologista cuidando da pele, e aí a dermatologista normalmente pede exames antes de dar o remédio, até porque não podemos engravidar enquanto estamos no tratamento com o remédio. E ela falou assim: sua chance de engravidar é zero, então eu não vou nem pedir o exame para você. Tava tomando aquele tal de Rocutan. Aí vai fazer marketing. Não, é porque Roacutan, foi. é realmente, nossa, mais impressionante ainda. E aí eu falei, tá bom. Aí comecei a tomar o remédio e tal, aí comecei a sentir umas dores na barriga. Aí eu liguei pra ela, ela falou, ah, é dor de estômago. Tem pessoas que não aguentam. Toma um remédio pro estômago. Aí eu comecei a tomar o remédio pro estômago e tal. Falei, então, continua doendo. Ela falou, não, mas espera que vai passar. A médica falou, quem sou eu? Pra discutir com a médica, mais ou menos. Aí passou um pouquinho, eu falei, doutora, mas não desceu pra mim. Ela falou, esse remédio desregula tudo. Esse remédio é terrível. Ah, né? E foi. Aí eu lembro que eu estava trabalhando, e aí eu falei com uma amiga, ai, tô com uma dor no pé da barriga e tal. Ela falou assim, ah, isso se chama cólica. Eu falei, nossa, eu nunca tive cólica. Ela falou, então, tá para descer para você? Eu falei, já tá atrasado. Ela falou, ah, então, porque vai descer. E aí eu tô tomando remédio, esperando descer, esperando a dor na barriga passar. Eu falei, eu vou fazer o teste de gravidez. Eu nunca vi isso. Cara, a menstruação atrasada, para mim só tem um motivo. E aí, esse motivo deu positivo. Eu estava grávida. E aí a médica nem Quanto tempo depois? quando eu descobri eu estava 2 meses e meio, 2 meses e meio. e meio. E aí foi aquele susto, porque aí o médico: "Calma, vamos fazer exame de sangue, vamos fazer ultrassom", né, e aí fez, estava tudo certinho, e aí eu fiz o pré-natal todo perfeito, não tive infecção de Isso. urina, não teve foi tranquilo, foi uma gravidez normal, tranquilo, Normal, normal, sem nenhuma normal, complicação. nada. Fato de ser cadeirante repousar. Nada, 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 nada. A única coisa que a gente entrou num estresse, eu e o obstetra, é que ele falou assim que tinha que ser cesárea.
E aí eu falei: "Não, vamos tentar fazer um parto normal". Não tem como. Por favor, sua chance é zero. Como que um cadeirante vai conseguir fazer força para empurrar um filho? Um cadeirante não, uma. Porque um cadeirante não Uma. vai ter filho. Desculpa. E Tinha que fazer essa aí piadinha. aí eu fiquei, falei: "Meu Deus", aí fiquei, chorei e tal. E aí, de repente, comecei a sangrar. Saí correndo para o hospital, e aí não deu para chamar quem o obstetra que eu estava, e era o plantonista. E aí ele falou: "Vou fazer o toque". Na hora que ele falou: "Vou fazer o toque", ele falou assim: "Já tá coroando". Aí eu: "E você vai fazer cesárea?" Ele: "Não, vai ser normal, você vai empurrar e vai nascer". Aí eu: "Jura?" Ele: "Sim". A gente correu lá pro centro cirúrgico, e aí só que aí, como é assim, foi tudo nada programado, aí eu não tinha anestesista. Ele falou assim: "Você dá conta de empurrar sem anestesia?" Eu falei: "Dou". Ele falou: "Então na próxima contração você empurra". E aí, o Enzo nasceu. Aí o anestesista chegou lá no centro, "E anestesia?". "Carol, você quer? Só para dar os pontinhos, precisa?". Eu falei: "Não, meu filho já nasceu sem anestesia, então não foi nem normal, foi natural". Porém, a médica não quis ir no meu quarto. Ela não quis. Por quê? Não sei, não quis me atender e nem ir no quarto. Ela estava, eu lembro que a enfermeira falou assim: "Ah, a sua obstetra está no quarto ao lado". Aí eu falei: "Chama ela, fala para ela vir aqui". Por quê? Porque eu estava feliz em contar para ela que foi uma coisa natural, até porque se ela tiver um outro paciente, ela poder informar: "Olha, já aconteceu parto natural, então a gente pode tentar com você. Se não der certo, vamos pra cesárea". Mas ela não quis me atender. Faz parte. E, temos um tempo. Temos, e dá pra gente conversar muito ainda, muito, muito. E Não, você? porque tem Você muita coisa pra gente falar, e são você quer histórias ser pai? longas. Você tem esse sonho igual eu de ser mãe? Sonho eu tenho. A questão é outra, né? Hoje eu moro sozinho, então eu sei que tem custo, eu sei que eu tenho que fazer muito mais outras coisas, que nesse momento não é a hora, não seria. Eu sei que mais tarde Não é a também. hora, mas e mais pra frente? Ah, eu já vou estar bem velhinho, né? Tenho que pensar numa Ai, criança também. Eu vou gente. ser pai, avô, praticamente, né? Não, olha, olha, não é. Não, não Tem por desejo, adoro criança. Mas eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu faço. Sou muito, muito, muito mas você tá responsável. novo, dá pra ser Tenho pai ainda. 46 anos, Tá cara. novo, Eu tá sou jovem de alma, muito, e eu vou morrer jovem o mais tarde possível. Mas eu sou muito responsável em tudo que eu faço. Eu sei o que que eu posso fazer e o que que eu não posso. tá, né, tá bom, tá bom. Em É, relação ao trabalho, o mercado de trabalho pra você, você hoje tá trabalhando, não, trabalha já eu trabalhou? sou um aposentado por invalidez. Mas eu nunca deixei de fazer nada, mas muito mais para o lado social, para o lado voluntário e um pouco para o lado político, mais para o lado de política pública, né? De fazer parte de conselhos, de ONG, as palestras e esse lado de comunicação, porque é a parte que talvez acho que ela queira entrar também. Eu tive um programa de rádio, que eu acho que é aí que a gente acaba se junto. Eu fui apresentador de um programa de rádio com uma Mas outra. responde primeiro, do mercado de trabalho. Você Eu nunca trabalhei, né? não Assim, tá, nem posso, né? Por ser aposentado por invalidez, né? Então, por isso que sempre esse lado social, esse lado foi mais esse voluntário, né? E o lado da comunicação, porque a gente não ganha nada com isso, né? A ideia até da comunicação foi porque eu sei que informação transforma, como transformei a minha vida, e eu sabia que até pelas palestras, por tudo que eu sempre fiz durante esse tempo, eu sabia que poderia usar a comunicação para transformar outras outras vidas, vidas. não pelo meu, não por mim, pelo meu conhecimento, mas apresentar a outras pessoas com outros conhecimentos. Mas de onde surgiu essa ideia de apresentar um programa de rádio? Ah, ele veio 2000 e alguma coisa atrás. Foi um conhecido que colocou, chamou para fazer um programa de internet naquela época, numa antiga TV em São Bernardo, né? Que era uma rádio também. E aí depois a gente teve uma oportunidade numa outra rádio AM e ficamos lá 3 anos nesse programa.
Até depois de 3 anos ele acabou encerrando. E aí eu continuei com os outros trabalhos sociais, né? Mas E... foi bom, você acha, o que você acha desse programa da rádio? Ele ajudou muitas pessoas, levou muitas Ah, foi informações, muito você legal isso mudou a vida aí. de muitas pessoas. Nossa Você se senhora, até da sente nossa. Acho que a gente entrevistava de tudo, sempre foi essa a proposta do programa. Inclusive, a gente entrevistou surdos, né? E surdos que são mudos. E aí a gente levou intérprete para poder falar. Eu falo isso porque tem surdos oralizados, eles falam, né? Então tem que explicar isso, né? Não existe surdo mudo, são surdos, mas tem alguns que conseguem falar. Tem uns que têm transplante coclear. Então, a gente levou de tudo, levou o secretário da Pessoa com Deficiência Estadual, entrevistamos Fernando Fernandes, entrevistamos famílias, profissionais, e sempre levando uma informação útil, que eu acho que é essa a nossa proposta também, né? E isso foi muito legal, com certeza a gente sabe de várias histórias de pessoas que ouviam para aprenderam, mudou vida, fez muita transformação, né? eu acho que a informação que você levou para as pessoas foi muito enriquecedor, eu acho que a gente ajuda, de alguma forma ajuda Ajuda. as pessoas. Eu acho que, assim, quanto mais a gente passar informações para o outro, porque às vezes o nosso mundo é um pouquinho desconhecido para o outro. É, Então, quanto mais a gente puder mostrar informações, mostrar que é tudo normal, de uma outra forma, é bom. Eu acho que ajuda tanto eles quanto a gente nós. também, muito, 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 muito. É muito. A gente É se sente muito útil. conhecimento, ganhar conhecimento é sempre bom, né? E ajudar o outro é sempre muito útil, né? A gente sente bem, né? Fazer Muito. o outro feliz, às vezes, deixa a gente mais feliz, A né? minha felicidade é fazer o outro, é ver a outra pessoa feliz, É, aí eu fico feliz. Às vezes as pessoas falam: "Nossa, Carol, mas..." Eu falo: "Gente, essa é a minha felicidade, eu gosto de ajudar ao próximo, fazer o outro feliz." é. Se a outra pessoa tá triste, eu fico triste, eu falo: "Gente, o que que eu posso fazer para ajudar?" Eu quero ajudar, porque eu acho que todo mundo feliz, o mundo fica Ah, vai melhor, ficar muito melhor. mais leve. Você começou, você estudou tudo, e aí você foi mãe do Enzo. E quando você começa seu lado profissional a trabalhar, Então, eu teve uma empresa que me contratou, eu comecei a trabalhar, e pequena, eu era dançarina e bailarina e tinha sonho de ser modelo. Era o sonho. Mas fiquei na cadeira de rodas, eu falei: "Bom, acabou, né, como uma pessoa na cadeira de roda vai desfilar? Não existe essa possibilidade." E o Enzo já tinha eu já tinha o Enzo quando uma amiga em comum nossa, a Lilian, ela falou assim: "Carol, você quer fazer parte de uma agência segmentada para pessoa com deficiência?" Eu falei: "Como assim?" Ela falou: "Ah, vou falar com a dona e você faz parte, né, faz os testes para ver." E nisso uma outra amiga minha falou assim: "Carol, eu gostaria que você fechasse um desfile para mim." E como eu ia falar não para essa amiga? Fui, o Enzo pequenininho, desfilei, gente, todo mundo levantou, bateu palma, foi uma coisa assim tão linda, tão linda. Foi assim a parte mais emocionante. Eu falei: "Nossa, todo mundo gostou, foi um diferencial." E aí eu fiz os testes, passei nessa agência, eu comecei a fazer parte do casting dela, e aí começou mostrar que a cadeira de roda era apenas um detalhe, que aí eu comecei a fazer trabalhos que a publicitários, beleza estava ali campanhas, independente da cadeira de rodas. porque a gente precisa mostrar para os outros que não tem só um padrão, a beleza não é só um padrão. Então, assim, hoje, naquela época não tinha plus size, e hoje tem. Então, assim, é para as pessoas magrinhas, para os plus size, para as pessoas com deficiência, e isso precisa estar em todos os locais, tanto na TV quanto rádio, revista, jornal, em tudo, porque são os padrões. Às vezes, uma pessoa, um cadeirante, eu olho lá um vestido lindo e maravilhoso. Outro dia até minha mãe brincou comigo, lindo. Eu falei: "Nossa, eu quero esse vestido." Só que a modelo estava em pé. Aí eu comprei o vestido, coloquei, meu Deus. Ele tinha de bonito, ficou horroroso. Aí eu falei, ela falou: "Mas é porque quando a pessoa A senta, posição. sentou, aí tá todo o charme e elegância do vestido acaba." Então, precisa de ter modelos para as pessoas verem os outros padrões de Os outros belezas que padrões, existem. não existe padrão, né? Não. E aí foi abrindo,
Quando eu comecei, as portas estavam muito fechadas, mas aos poucos foram abrindo e a gente foi mostrando, esse lado modelo realmente profissional. E aí, a Carol, ela é a Miss Cadeirante Brasil. Que ano que foi, Carol? 2015, 2015. eu fui, nomeada a Miss Brasil. Palmas! Eu tô olhando pro lado aqui, o diretor batendo palmas. Então, eu fui nomeada a primeira Miss Brasil Cadeirante em 2015. Mas aí a Carol tem que fazer aquele questionário dela, mas por que eu? Por quê? O que você viu em mim? E as outras meninas? Porque eu e o Alan temos muitas amigas em comuns que faziam parte dessa agência também. E pode falar, né? Da Kika de Castro, que é a Claro. agência. E ele me nomeou e eu falei assim, gente, como pode? Eu na cadeira de roda, modelo e Miss. Foi assim uma coisa assim que eu não estava acreditando. Eu falei assim, gente, põe os pezinhos no chão, volta, porque você está sonhando. Porque foi uma realização muito grande De um mesmo. sonho, né? De um Isso é sonho legal. que tudo aconteceu. Eu queria quando eu andava e aconteceu quando eu estava na cadeira de rodas. Então isso mostra que é o que eu tô cansada de falar, é apenas um detalhe. E isso te abriu outras portas. Eu falei pra Kika assim, eu falei assim: "Kika, a única coisa que faltava era ter um programa na TV. Modelo mesmo, não sei o quê". Eu falei assim, ela falou: "Ai não, Carol, aí é mais difícil, bem mais difícil". E aí passou, e um dia ela me ligou: "Carol, você não acredita, fui convidada a ter um programa numa emissora". Aí eu: "Como assim?". Ela é, para apresentar um programa voltado à pessoa com deficiência, esse programa era segmentado a isso. Eu falei: "Que tudo, Kika, então bora lá apresentar o programa, tá". Ela falou: "Não, eu não vou apresentar". Eu: "Como não? Você não pode negar esse convite". Ela: "Quem vai apresentar é você". Eu: "Hã? Eu?". Ela: "É". Eu falei: "Meu Deus, como eu vou apresentar o programa?". E aí foi, comecei a apresentar o programa, Viver Eficiente na TV Cidade, que era em Osasco. Osasco. E aí foi, assim, maravilhoso, porque eu falei assim: "Gente, eu posso ser uma formadora de opinião, posso levar informações para as pessoas que estão do outro lado da telinha". E aí eu fiquei muito feliz mesmo, assim, foi total realização. Mãe, modelo, Miss, apresentadora, foi assim, fechei com chave de ouro, porque tudo que eu sonhava um dia, eu consegui, mesmo estando em uma cadeira de rodas. Então eu Isso é acho que legal. precisa, assim, das pessoas terem um olhar um pouco diferente com a gente ainda tem muitas portas fechadas, mas já está abrindo, já estamos, assim, na TV mesmo, eles já estão aceitando. Antigamente, os artistas, era deficiente visual, cadeirante, era um ator, atriz, sem deficiência nenhuma, que interpretava a deficiência. Hoje não, Hoje hoje são as já próprias pessoas com deficiência que exatamente. interpretam. Então a gente já conseguiu um marco muito grande. A gente já abriu. Ah, hoje você tem histórias, né, sobre pessoas com deficiências, filmes falando da história da pessoa mesmo, né? Lá, E não de fora do uma forma Brasil, triste, né, na não, não verdade. assistencial, porque a gente É, não, muitas coisas passam mostrando essa parte triste assistencial, e não é bem assim, né? Às vezes a gente leva uma fama, não sei, uma imagem meia pejorativa dessa parte assistencial, mas é isso que a gente quer mostrar para vocês, do outro lado, eu que não acho é tão que assistencial. a gente. Eu acredito que eu tive uma. Não é a sorte, mas eu sofri um acidente numa época boa. Tudo Que, é na hora que tem que ser, que é, Deus quer. não, é que eu quero dizer assim, que antigamente as pessoas com deficiência, elas ficavam mesmo escondidas, elas tinham menos oportunidades, elas tinham menos direitos, muitas famílias escondiam, existem famílias que escondem até Até hoje, hoje. mas isso foi muito exposto. Da mesma forma que eu falei dessa exposição do preconceito ter aparecido mais devido à internet, devido a filmagens, devido à internet, devido às redes sociais, esse lado positivo, esse lado de mostrar que tem capacidade, porque limite todo mundo tem, capacidade também. E a partir daí, dessa internet, eu acho que começou a mostrar que a pessoa com deficiência também pode muita coisa. E que tem capacidade, assim como as outras pessoas, para desenvolver vários tipos de trabalho. Um dos maiores cientistas do mundo, Stephen Hawking, era pessoa com deficiência e com uma deficiência degenerativa, uma doença degenerativa Grave. gravíssima.
e continua trabalhando até o fim, né? Então, assim, capacidade todo mundo tem, vamos valorizar. Eu acho que a partir disso é que a gente, na nossa geração, acho que essa palavra, a nossa geração é uma geração que está tendo uma oportunidade de viver isso, de mostrar as capacidades. Tá tendo um privilégio maior do que Que antigamente. não tinha, né? Até porque a mídia hoje, as redes sociais, elas abriram muitas portas, elas ajudaram as Muitas. pessoas a sair daquele mundinho e poder não é É, mostrar tá. o seu dia a dia, como as coisas funcionam. Então, acho que elas tiveram mais liberdade, mais Mais oportunidade. É. oportunidades, Você vê uma né? conexão boba, você queria ser modelo, e aí surgiu uma agência. Essa conexão com a Lilian, com a Kika, ela vem através da internet. É. Se isso não existisse a internet, não teria tido essa conexão, né? Essa TV de Osasco era uma TV de internet. Então, se não tivesse a internet, isso tudo não teria Não teria acontecido. acontecido. Então, a internet, ela abriu uma gama de Um mundo. possibilidades, um mundo para todo mundo, e principalmente para nós, pessoas com deficiência. Então, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom. E eu acho que é até essa a proposta do programa, né? De trazer o lado positivo de tudo, tudo. O lado bom de tudo, o lado que seja útil para as pessoas, né? Com estilo, que seja leve e que seja produtivo para todo mundo, que tenha alguma coisa boa que alguém possa absorver e transformar, né? E falando em estilo, eu e o Alan foram conversas, falando que nós tínhamos essa ideia de montar um podcast, justamente para mostrar tudo isso que o Alan acabou de falar. Vamos montar? Vamos. E agora? E o nome? E aí ficamos dias pensando no nome, combinando um nome com o outro, e foi aquele negócio até que a gente encontrou esse nome, Desenrolando com Estilo. Aí ele falou, mas por que Desenrolando com Estilo? Porque tudo a gente resolve com estilo, com amor, com paz. A gente não gosta de nada de confusão, de briga, coisas pesadas, é tudo leve, com alegria. Então, esse foi o intuito do nosso nome, do podcast. Espero que vocês estejam gostando tanto do podcast, que hoje é o nosso segundo programinha, e esteja gostando do nome. E eu acho que eles poderiam deixar mensagens para nós, Alan, falando Sim. sugestões do que eles gostariam, uma matéria que a gente trouxesse, algum entrevistado, algo que eles gostariam de ver aqui no nosso podcast. Sugestões, perguntas sobre nós, sobre assuntos, pode até ser sobre temas que já passou também. Tudo que vocês quiserem falar vai estar aberto, porque o estilo é um estilo transformador também, né? Um estilo de ouvir, de ler, né? Porque vai ter muita coisa escrita, e tentar entender o que as pessoas gostam para a gente poder também colaborar e desenrolar alguma coisa boa. E assim, todo mundo não. Muitas pessoas querem um programa para ela. E nós não. Nós queremos o programa para vocês, para levar informações, para fazer as coisas para vocês, não é para nós. Então, a gente precisa dessa interação, vocês falarem o que vocês querem ver aqui no podcast, sobre qualquer assunto. Aqui não tem. Como é que Sem fala? frescura, Não tem. sem mimimi, estamos abertos para ouvir, para receber críticas também, porque é natural, eu acho que elas precisam vir, né? Até para a gente não cair no erro de achar que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo, que a gente só acerta. Não, a gente erra, e se a gente também falar alguma coisa errada, pode corrigir. Se a gente der alguma opinião que não gosta, pode falar, porque a gente está aberto para isso, porque nunca a gente sabe tudo e nem quero saber tudo, né? Saber tudo pode morrer. Então, quando eu morrer lá do outro lado, lá, Deus me ensina o resto. Por enquanto, estamos aqui aprendendo igual todo mundo. Então, A estamos vida é uma abertos. escola, a A vida é gente uma aprende escola. todos os dias. Eu sou muito autocrítica comigo mesma, eu falo pro É, Alan muito. Eu tenho muito que aprender ainda.
Até na hora de apresentar o podcast, eu não tô com vergonha, frio na barriga. Ele falou, mas tem que ter esse frio na barriga. Sem o frio na barriga, perde a graça, pô. Tem que ter a adrenalina da história. Eu falei, eu não gosto dessa adrenalina, porque eu sou toda pra frente, toda moleca, mas chega na frente das câmeras eu dou uma brecada. Eu já adoro a adrenalina, que é uma outra parte, né? Assim, durante todo esse período eu sempre pratiquei esportes, né? Então, eu já nadei, já joguei rugby em cadeira de rodas, já... Uma coisa que eu mais amo na vida, eu preciso voltar, porque é parte da minha saúde mental, que é remar, Esportes. né? Remar o prone paddleboard, que é tipo stand-up, aquele em pé com remo, só que é só deitado, com o braço no máximo ajoelhado, coisa que eu não consigo, só para quem anda, mas é sair remando por longa distância em represa, mar, isso é vida, energia, tá nas mãos de Deus isso aí. Andar de carrinho de rolimã, adoro tudo que tiver um pouquinho de invenção De aí, de adrenalina. Tudo que der frio na barriga dele, ele gosta. Qual que é o prazer da vida, se não é isso? Viu? Nós estávamos falando que é tudo natural. Deu desfilar, tirar foto, o Alan, remar, andar de... Como é que fala? Acabei de esquecer. Rolimã, fazer Carrinho de corrida de rolimã. rua. Ixi, Então, o deficiente está em todos os lugares. tá, não tem. Faz A gente só tudo. faz da forma que a gente vive. Não é Exatamente. uma questão de adaptação, de querer, né? Não tem esse limite aí que estão colocando, eu acho que chama-se adaptação. Essa barreira. É uma É barreira. uma barreira E a ideia é essa, quebrar várias barreiras aqui, né? A gente vai quebrar várias barreiras. Várias. Então, a gente precisa muito dessa ajuda de você do outro lado, dessa interação, porque nós dois e vocês, todos aqui, ó, ligadinhos, certo? E Certíssimo. vamos finalizando o nosso programa. Ô, Igor, temos quanto ainda, Igor? 3 minutos para finalizar. 1 minuto. 1 minuto. Viu? Por Eu isso tô no reloginho aqui do lado 3, ele falou 1. Mas a gente só quer agradecer mais. Corrigindo. Olha como ele é bonzinho. Ele falou, pode ser, tá vendo? Olha. Igor é nosso parceiro, aliado. Tá gostando do programa, deixa a gente falar mais um pouquinho com vocês, tá vendo? Esse diretor é bonzinho. Carol, sucesso Para nós. para nós. Enquanto a gente sempre. puder estar aqui. Seja um programa leve, seja transformador, possa ser isso natural, desenrolado, bate-papo para os entrevistados também, né? Também. Que todo mundo se sinta à vontade aqui e quem esteja assistindo também se sinta à vontade, né? De gostar e de também poder criticar e tudo. Fazer o que vocês quiserem, só não pode fazer coisa ruim. Aí não pode, mas podem fazer os comentários, falar, Carol, não gostei do seu look, não gostei da sua maquiagem, não gostei do seu cabelo, Alan, não gostei dessas cores da sua camiseta. Você fala, olha, Carol, você estava muito travada. Tem alguém fazendo um negócio que eu não posso fazer na frente das câmeras, mas tá tudo certo. Gente, a gente deveria de virar a câmera para os diretores aqui, ó. Vermelho é cor, só uma cor vermelho. Mas... É a cor do amor. Agora, se falaram que é outra coisa por aí, já não sei. Não, Né? o amor. Amor. Vermelho é o amor. Não é? Nós Ou somos mudou? amor. Não. Ou a história mudou da Não. vida inteira? Ah, Não. tá, entendi. Não. É amor, Então tá amor. bom. Já até me perdi, tá vendo? A gente estava falando do programa. Obrigado, Caroline Marques, Caru. Alanzito, obrigada. Mais um programa juntinhos aqui com todos vocês. Vamos ficar com saudade uma semaninha. Uma semaninha, logo estamos de volta. Agora com entrevistados, além de nós. Eu só acho que eles já estão cansados da gente, né? Então vamos dar tchau. Tchau! Até o próximo. Vai, Carol. Até. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do